Quem é que gosta de ir a casamento? Casamento. Quem gosta de ir? Uau, chegou um convite de casamento, gosta de ir a casamento. Desde criança eu gosto de casamento. Eu nasci em Osasco, graças a Deus nasci num lar evangélico e eu não sei quantas vezes, eu já fui daminha de honra, né, aquela coisa de eu lembro da minha mãe sempre tinha um vestidinho, porque a pessoa casava e a gente, criança, quando criança era dama de honra. E uma das coisas que eu gostava, minha mãe sempre falava isso: "Minha filha, você entra como daminha, você tem que ficar olhando para frente". Mas eu gostava claro, né, depois de ver a noiva entrando, o que eu mais gostava de ver era o olhar do noivo olhando para a noiva. Isso eu gosto desde criança e até hoje. Se tem há 2 coisas que me chamam muita atenção, é a noiva entrando, claro que a gente que é mulher vai sempre olhar o vestido da noiva, né, mas é o olhar do noivo esperando a noiva chegar perto. Eu lembro que eu me casei com um véu, o meu tinha um véu e a grinalda tinha um véu aqui na frente, e eu me lembro de experimentar alguns e a minha fala era: "Não, esse está muito grosso que eu não vou ver o olho do alvo, eu quero ver eu quero que ele enxergue, mesmo que depois ele levantou o véu, mas eu quero enxergar o olhar dele". Esse é, para mim, assim, o ponto máximo do casamento, aquele olhar, de surpresa, de admiração, emocionado do noivo. E claro, quando a gente casou, não tinha isso, mas são os votos. Os votos que o homem ou o marido vai fazer para a esposa e que a esposa faz para o marido. Os votos. Porque o voto não é simplesmente uma repetição de algo que o pastor está dizendo, não. É algo que nasce no coração de uma pessoa e que ela faz de uma forma voluntária e ela está dizendo ali, e claro que dentro da história e da conversa, da vivência de cada casal. E hoje eu quero falar exatamente sobre votos. Votos. A Bíblia fala muito sobre votos, que quando a gente fizer um voto diante de Deus, a gente precisa pagá-lo, que é melhor às vezes não votar, do que votar e não cumprir. Mas eu não quero nem colocar naqueles votos que eram feitos com a nação de Israel, a Velho Testamento. Eu quero falar de votos no sentido de compromissos, comprometimento que nós temos para com Deus, que nós precisamos ter para com as pessoas. Voto. Hoje nós cantamos uma série de coisas aqui. Vou louvar, vou te adorar, na mansão dourada eu irei, vem, faz como tu queres, tudo a ti eu entrego. Isso são votos. Nós estamos dizendo para ele. Quando a gente diz levante a mão, diga a Deus, você está dizendo para ele, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Né? Vem e faz a tua vontade. São votos, coisas que nós vamos colocando diante de Deus com o nosso coração e que não devem ser feitos só porque é emoção. Você sabe que, a despeito de eu ser psicóloga, essa não é uma igreja que trabalha com a base emocional. Porque nós, não vivemos de emoção, a nossa vida ela é racional, ela é cognitiva, ela é intelectual. Então, a emoção ela vem para deixar a nossa razão, as nossas atitudes, as nossas decisões mais gostosas, mais confortáveis, mais afetivas, mas na verdade a vida e até mesmo o culto a Deus, a Bíblia diz isso, é racional. E eu quero falar sobre votos, e claro que a gente tem inúmeros votos colocados diante de Deus por vários personagens bíblicos. Mas eu quero trazer um voto específico, que não foi de um marido para com uma esposa, nem de uma mulher para com o marido, mas que foi de uma nora para uma sogra. Para uma sogra. E, ao invés de eu contar a história, nós vamos ler essa história bíblica. Está lá em Ruth, se você está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Ruth, capítulo 1, de 1 a 17, nós vamos ler aqui também. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Vou lendo por aqui. Nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus, isso é, da tribo de Efrata. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion.
E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Lembrando que naquela época uma mulher viúva, sem filhos, não tinha direito a nada, nem a propriedade, nem aonde ela morava. Mas vamos seguir. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, isso é, com seus maridos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. O que Noemi estava dizendo e fazendo era algo que só ela podia fazer. Vamos lembrar que naquela época, quando uma mulher se casava, ela passava a pertencer à família do marido. E só a família do marido podia liberar esta mulher para voltar para a casa dela, para a casa onde ela tinha nascido, ou para sair daquela família. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz a filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E, de novo, um parênteses aqui. Noemi, como muitos de nós, quando as coisas dão ruim, a gente pensa que é Deus que pesou a mão. Não, foi resultado de uma decisão que lá atrás ela tinha tomado de sair da terra de Israel e ir morar no meio de um povo que não adorava a Deus. Mas vamos voltar ao texto. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, e aí vem o voto: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A nora dizendo isso para a sogra. Há uma canção com esse, que eu canto há muitos anos, que fala desse voto, que diz: Onde quer que tu fores, irei também. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. E onde quer que morreres, ali eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Palavras tão lindas. Claro que numa canção fica mais linda ainda. Há palavras tão lindas, mas tão sérias. Aonde quer que tu fores, irei também. Eu vou pegar esses votos de Noemi e nós vamos pensar juntos sobre cada frase desse voto. E a minha primeira pergunta é: você já votou isso a Deus? Nós acabamos de cantar hoje aqui. Aliás, abrimos o culto dizendo: A face adorada de Jesus verei. Você realmente entende que, para que a gente chegue lá e veja a face adorada de Deus, a gente precisa cumprir os nossos votos e dizer: Deus, aonde o Senhor me mandar, aonde o Senhor quiser que eu fique, para onde o Senhor for, eu vou. Aonde tiver a tua bênção, onde tiver a tua direção, aonde tiver a tua ordem, eu vou seguir.
Porque, na verdade, se Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos, nós precisamos entender que precisamos seguir a Cristo. Nós cantamos uma canção aqui que você deve lembrar que diz: há milhões de razões para confiar e nada temer, pois comigo sempre está. Te sigo a todo lugar, onde quer que tu fores, aonde quer que me guies, tudo, ao que quer que me custe, tudo que eu quero é a ti. E a gente precisa pedir, Senhor, se a gente diz, Senhor, eu te sigo a todo lugar, será que nós temos feito isso? Mas nós, além de votar isso a Deus, vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia. Você cumpre, de fato, os votos dentro do seu casamento? Dentro do seu casamento? Você entende que a partir do momento que você se casou, você tem a mesma missão com esse marido ou com essa esposa? Há um voto. Mesmo que você não tenha lido um papel, que você não tenha expressado a sua vontade, certamente no seu casamento, alguém, mesmo que tenha sido um padre, na doença, lembram do voto? Na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, há um voto que é feito, um voto que é promulgado entre os dois. Mas será que a gente, de fato, tem cumprido o voto de que eu vou ficar do seu lado, custe o que custar, eu vou te seguir, eu vou estar com você, ou cada um vive a sua vida sem dar satisfação para o outro? Além de virem à igreja, o que mais vocês fazem juntos? Que bom quando já vem à igreja junto. Mas vocês caminham juntos, vocês se exercitam juntos, dormem na mesma cama? Espero que sim. Namoram? Ou quem é casado, a gente está falando para casais aqui, fazem sexo com frequência? A gente votou isso também, a gente votou fidelidade. Seu cônjuge sabe que pode contar com você? Aconteça o que acontecer, você sabe o seguinte, quando eu chegar em casa eu posso contar. É uma pessoa amiga que vai me abraçar, que vai me ajudar, mesmo que eu tenha errado, vai dizer, meu bem, você errou, mas a gente vai dar volta, a gente vai consertar, eu estou do seu lado, conta comigo, a gente dá suporte afetivo, a gente tem um amor leal. Eu gosto muito dessa expressão que é bíblica. Não é um amor da boca para fora, mas é um amor leal, que inclui uma lealdade, uma cumplicidade. Esse é o amor que Deus tem pela gente. O amor de Deus é leal. Mesmo quando eu sou infiel, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando eu erro, eu peco, eu me sujo, Ele continua dizendo, vem, volta para mim, eu quero te abraçar, eu te limpo, eu conserto a sua vida, eu acerto a sua história, porque o amor de Deus é leal, Ele não decepciona, Ele não falha, Ele não deixa a gente na mão, Ele não puxa o nosso tapete quando a gente está na aflição, não, Ele não abandona. Salmo 90 diz assim, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes, porque o amor de Deus é leal. Quando a gente vai para a paternidade, a minha pergunta é, aonde os teus filhos estão indo? Onde quer que tu fores, eu irei. Aonde estão indo os nossos filhos? Eles estão viajando na rede social sozinhos, sem fiscalização? É um absurdo a gente ver crianças, desculpem, de 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15 anos, navegando na internet, navegando no celular, entrando no jogo, e pai e mãe sem nem mesmo ter noção do que está acontecendo. O que a gente mais tem visto são crianças envolvidas em questões sérias, às vezes até atraídos por questões sexuais, tirando a própria vida, tentando suicídio, se cortando porque estão sozinhos. Desculpem, quando uma criança nasce, ela não pede para nascer. Quando a gente recebe um filho no braço, a gente recebe aquele filho, e quantas vezes você que é mãe e pai já olhou e falou, meu filho, você sempre vai comer, mesmo que a criança não entenda. A gente vai estar sempre olhando e dizendo, eu amo você, pode contar com a mamãe, conta com o papai, mamãe está aqui, papai está aqui. Não é assim. Mas aí quando eles crescem, só porque eles andam sozinhos, só porque eles sabem mexer no celular, gente, eles aprendem muito mais rápido do que a gente. Uma criança pequenininha, de 4, 5 anos, ele sabe chegar no YouTube a sites, algumas facetas que a gente nem sabe o caminho para chegar lá.
A escola dá informação, os amigos dão informação, a própria rede induz a isso. E há muitos pais perdendo seus filhos. Aonde quer que você for, eu vou. Eu era daquela mãe que aonde eles iam, eu ia. Eu lembro quando o Thiago jogava basquete, ele ia jogar em Campos, eu pegava o carro e ia seguindo. De uma época que ele jogava no Flamengo, não podia ir. Ele tinha que ir no ônibus do Flamengo, eu ia de carro atrás do ônibus do Flamengo, pegava ele na volta, trazia ele de volta, eu e o pastor Álvaro, atrás de uma época que ele estava o Álvaro em Brasília, e às vezes eu ia sozinha, colocava a Pâmela no carro e eu ia atrás. Vai para Campos, vai para qualquer cidade do Rio de Janeiro, onde ele jogava, e eu ia, porque eu sabia que na volta vi um monte de menina dentro do ônibus, e eu não queria o meu filho sendo contaminado com ninguém. Graças a Deus, casou com 26 virgem na casa de Deus, ativo na casa de Deus, mas tem que ter vigilância. Não tem como. A gente está entregando muito fácil. Aquela mãe estava votando, onde quer que você for, eu vou. Eu queria saber mesmo, traz os amigos aqui para casa. Eu dizia, esse presta, esse não presta, esse serve, esse não serve. E acabou a história. Tem muita gente com vontade própria, não é assim que funciona, é a gente que paga a conta, é a gente que paga o aluguel, e a casa é nossa. Em nome de Jesus, não perca, é um voto. Quando a gente tem um filho, é um voto de acompanhar, de pegar aquela pérola, aquele vaso lindo que Deus nos deu, e aí a gente vai pintar, a gente vai decorar, a gente vai enfeitar, vai organizar, e em nome de Jesus, a gente vai devolver para Deus, porque é de Deus, os nossos filhos são de Deus. Não sejam pais que seguem as suas vidas sem ter seus filhos por perto. E tem muitos exemplos tristes na Bíblia. Isaac e Rebeca perderam Esaú para outras mulheres. A Bíblia diz que Esaú amargou a vida deles. Jacó, porque não souberam direcionar a vida dos dois, também teve que passar a vida toda longe deles. Jacó, depois, teve os seus filhos inimigos entre si, a ponto de os seus filhos venderem José, que era irmão, como escravo para o Egito. Aí a gente tem Davi. 2 filhos afrontaram o pai publicamente. Um deles dormiu com as mulheres de Davi à vista de todo o povo de Israel. Que tristeza! Aí a gente tem Eli, que era sacerdote, que tinha os filhos dentro do templo, trabalhando no templo, completamente desviados. Aí a gente tem Samuel, que era um homem tão digno, tão correto diante de Deus, que a Bíblia diz que enquanto viveu Samuel, a terra de Israel foi abençoada por causa dele, como juiz, como sacerdote de Deus. Mas os filhos de Samuel, nem o povo quis os filhos de Samuel, porque dizer, eles não são corretos, não têm caráter. Vamos entender que nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Aí a gente tem Noé, por exemplo, aí a gente vem para os bons exemplos. Noé foi um homem que nunca tinha chovido sobre a terra, 120 anos pregando, ninguém ouviu, mas os filhos ouviram, as noras ouviram, entraram na arca e foram livres. Aí a gente tem Eunice Lloyd, uma mãe e uma avó, que ensinaram o menino, a Bíblia diz, desde pequeno, as escrituras. E esse menino depois cresce e se chama como? Timóteo. Quando Paulo conhece Timóteo, ainda rapaz, Timóteo já conhecia a Bíblia. Não é a Bíblia como nós temos hoje, mas as Escrituras, aquilo que estava escrito a respeito do Messias. Timóteo já tinha um coração aberto, já tinha entendido o plano da salvação, e por isso que é um pastor honrado e foi honrado até o final. Aí a gente tem Filipe. Filipe foi um dos diáconos elencados na igreja primitiva, e a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas, que eram o quê? Profetisas. Então, meninas cheias do poder de Deus que profetizavam. É tão interessante como filho é tão precioso para a gente. Depois da nossa salvação, depois do nosso marido ou da nossa mulher, desculpem, o que a gente tem de mais precioso é o quê? É a casa? É o carro que está na garagem?
sei lá, a toalha que a sua bisavó... Eu tenho uma toalha que é da minha bisavó. Minha bisavó. Fez lá na tribo indígena onde ela nasceu. Da minha bisavó. Está lá guardada. Aliás, eu não sei nem se ela está inteirinha ainda. De vez em quando tem que olhar. Mas é isso que é uma relíquia? O que é o nosso grande tesouro? São os nossos filhos. É o nosso casamento. É a nossa família. Toda paternidade ela é intencional, ela é dedicada. E a gente tem que dar esse, sabe, esse amor leal, que é uma decisão diária. É o amor que se revela nos momentos complexos, na hora das falhas, na hora da dificuldade, na hora dos pecados, na hora da traição. Esses dias a gente estava conversando com o rapaz, ele estava dizendo que teve uma situação muito séria de doença e morte de uma filha adolescente. E ele dizia, minha esposa disse para mim, minha ex-esposa disse para mim na época, eu não tenho condições, estou largando tudo. Uma filha que 3 anos depois, por conta da doença, acabou falecendo. É para isso que nós somos mães ou pais? É na hora da doença, é na hora do aperto, é na hora que erra, é na hora que falha, é na hora do desemprego, é na hora do desamor. É nessa hora que a gente está junto, que a gente diz, conta comigo. Porque é isso que Deus espera da gente também. Tem muita gente que, enquanto vai tudo bem, Deus é amor. Mas a hora que a coisa começa a ficar ruim, eu não sei se eu vou à igreja, eu não sei se não sei o quê, eu não sei se não sei o quê, porque que Deus está fazendo isso. Não é assim que funciona. Há um cântico antigo que diz assim, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Onde ele for, eu vou. Aonde ele estiver, é ali que eu vou estar, porque a gente quer estar aonde Deus está. Aonde quer que fores, irei também. Mas o voto segue. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. Pousada aqui fala de habitação, fala de morada, fala de vida conjunta. E isso, de novo, traz para a gente a imagem de um casamento. 1 Timóteo 5,8 diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, então serve para a esposa também. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres ou com seus esposos, tratando-nos com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações ou as suas orações. Marido, a palavra aqui, convívio, tem uma outra versão que diz, vivendo a vida comum do lar com entendimento. Vida comum. O que é vida comum? Lavar louça é vida comum? Botar lixo para fora é vida comum? Cuidar de filho é vida comum? Acordar de madrugada para dar mamadeira é vida comum? Sentar junto, fazer o orçamento doméstico, estipular quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente vai guardar, como vai ser o orçamento, aonde a gente vai, aonde não vai. E isso é vida comum do lar. E a Bíblia diz que se a gente não fizer isso, as nossas orações são interrompidas, não são atendidas por Deus. Então eu posso vir aqui pregar, cantar, chorar, me emocionar, dizer que amo vocês. Se eu chegar em casa e for ríspida com o Álvaro, acabou. Acabou. Vou ter que pedir perdão a Deus, porque senão não adianta nem orar. Vocês estão entendendo? É isso. Vida comum do lar. Quando a gente casa, de novo, a gente votou na alegria ou na tristeza. É muito triste quando a gente vê casais onde fácil, o marido está falando mal da esposa, a mulher está falando mal do marido. Pelo amor de Deus, não faz isso. E fala no supermercado, fala na manicure, fala no espaço de trabalho, fala no metrô. Como assim? Você está no metrô, mas você nunca viu na vida falando mal da sua família? Falando mal da única pessoa que aguenta você durante, sei lá, 15 anos, 20 anos, 50 anos? Como é que a gente pega o que é tão precioso, que é o casamento, que são filhos, que é a nossa vida com Deus, que é a igreja que nos acolhe, que nos ama, onde a gente é alimentado, e a gente pega isso e fala mal? É voto, é compromisso. Eu tenho um compromisso com o Álvaro até a morte. É um compromisso meu, diário. Eu tenho um compromisso com Deus. Já fiz muita coisa que não queria fazer, mas Deus disse, tem que fazer. E eu fui lá e fiz.
Desde me mudar até pedir perdão para uma pessoa que ela que tinha me ferido, ela que tinha me caluniado, ela que tinha falado mal, ela que tinha acabado com um monte de coisa, mas Deus falou, não, seu coração está sujo, ela te feriu, você que vai lá pedir perdão. E aí eu fui. É muita coisa que a gente faz pelo voto. Tem dia que você só acorda para ir trabalhar porque você tem um voto de compromisso com você mesmo, dizer, não, eu tenho que levar dinheiro para minha casa. Eu tenho que dar estrutura para... Eu não é. A gente faz pelo voto. A gente faz por conta de uma aliança. A gente precisa estar mais presente para os nossos filhos. A gente ama. E eles têm que saber que a gente ama. Mas a gente também educa, a gente forma, a gente se exercita naquela disciplina diária de ter hora de acordar, de fazer comida, de preparar isso, de preparar... É assim que funciona. Hoje nós já temos os nossos filhos casados. Mas quando os nossos filhos eram pequenos, 7 horas da manhã, a gente tinha que estar na igreja. Porque o Álvaro dava aula para os professores de escola dominical. E só o grupo de professores da escola dominical era cerca de 300 e pouco, 400 professores. Então, era aula para os professores, que depois iam dar aula para os alunos. Então, 7 horas da manhã, a gente já estava chegando na igreja, com sopinha pronta, com roupa para trocar, com tudo, porque passava o dia na igreja. Graças a Deus, graças a Deus. Quando muitas vezes a gente conseguia, era ir para a igreja, sair da igreja 1 hora, vinha em casa, dava sopinha, dava um banho de novo, 3 horas da tarde estava de volta. Teve até uma situação, uma vez, que a gente saiu de casa, eu deixei fiz a sopinha, cortava, já botava a sopinha para cozinhar aquela coisa toda e não apaguei o fogo da panela. Quando nós chegamos em casa, eu lembro a gente entrando no prédio, a gente morava no Valqueira naquela época, aquele cheiro de cigarro, de fumaça, de coisa queimada. Quando a gente foi ver, entramos no nosso, eu falei para o Álvaro, nossa, que cheiro de incêndio, aquela coisa toda. Quando a gente chegou no nosso andar, na nossa porta da cozinha, estava no chão, o teto todo preto, porque a panela de alumínio começou a pegar fogo, aquela fumaça saiu pela janela. Graças a Deus, os vizinhos foram lá e botaram a porta para baixo para desligar. Foi uma loucura. Mas já passou. Por quê? Porque eu, Elaine, esqueci de apagar a sopinha, que era a sopinha que o Tiago ia comer na hora do almoço, que claro que não comeu. É esforço. Tudo é esforço. Tudo é esforço. A gente precisa ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, a amarem a gente, a respeitarem. Porque olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 20. Se alguém amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Desrespeitar pai e mãe, desrespeitar aquela pessoa que está do seu lado, que ama você, que te apoia, só apaga a nossa lâmpada. E eu vou ampliar aqui. Desrespeitar o seu marido, desrespeitar a sua esposa, desrespeitar por bel prazer o seu chefe, desrespeitar alguém que você sabe que é superior a você, desrespeitar seus pastores, graças a Deus não é o caso aqui, mas desrespeitar figuras de autoridade que a gente sabe que é Deus que colocou na nossa vida, especialmente pai e mãe, a lâmpada se apaga até as mais densas trevas. Mas vamos seguir no voto. E ela diz assim, teu povo é o meu povo. Teu povo é o meu povo. Ela era moabita. Noemi era israelita. Noemi adorava a Deus. A terra de Moabe não servia a Deus. Mas ela, naquele momento, estava dizendo, Ruth, Noemi, eu quero vivenciar e eu quero servir o mesmo Deus que você serve. Olha para quem está do seu lado. Você pode dizer para essa pessoa, teu povo é o meu povo. É ou não é? Quem está atrás de você é povo com você. Quem está da frente é povo com você, porque nós estamos aqui todos filiados. Nós temos culturas diferentes, vivências diferentes, idades diferentes, educação diferente, tudo diferente. Cabeça diferente, cabelo diferente, mas nós temos uma estrutura que é a mesma Constituição, a mesma palavra, vamos para o mesmo céu, temos o mesmo Espírito, a mesma fé. Então, o povo, que é de vocês, que é o meu, vocês são o meu povo.
A igreja, muitas vezes, é quase que a nossa... Falando de mim, nossos filhos moram longe, vocês são o meu povo, vocês são a minha família. É com vocês que eu vou almoçar hoje. É com vocês que eu almocei ontem. Quinta-feira a gente estava junto. Domingo a gente também estava almoçando, a gente estava passando o dia junto. E sempre em alegria, e sempre em comunhão, e sempre um apoiando e ajudando o outro. Teu povo é o meu povo. Casamento, o Álvaro é a minha história de vida perpassa pela vida do Álvaro. Eu casei com 20 anos, hoje tenho 60. Eu tenho o dobro de tempo com o Álvaro do que eu tive com meus pais. Eu casei com 20. Há uma expressão em inglês que é in your shoes, isso é, eu vou me colocar no seu sapato, eu vou vestir o seu sapato. Vou colocar o meu pé no seu sapato. E quando a gente fala de povo, de igreja, ou do outro, a gente precisa aprender a colocar o nosso pé no sapato do outro e ver o quanto dói. E ver como é diferente. Isso significa fazer para o outro, dizer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro dissesse para mim. E às vezes a gente faz o contrário. Coisas que machucam. Imagina uma pessoa, coitada, está lá sofrendo para emagrecer, não consegue. Aí chega na igreja, alguém diz, nossa, você está mais gordinha, né, amiga? Misericórdia. O culto daquela pessoa, desculpe, já vai ser diferente. Porque se você falar isso para mim, eu vou ficar chateada. Quem aqui não ficaria chateado? Não precisa levantar. Não, pode até levantar. Quem não ficaria? Ficaria. A pessoa demora a vir para a igreja. Ao invés de dizer para ela assim, nossa, eu estava com saudade de você, tenho sentido a sua foto. Fala, nossa, desviado. Nossa, não vai para o céu mais. Como assim? Não é mais fácil dizer para essa pessoa, eu amo você, sentir sua falta? Ou dizer que para aquela pessoa que está mais gordinha, esquece a gordura dela. Vai dizer, nossa, como eu amo você, o seu jeito de ser, a sua forma como você abraça. Amiga, eu tenho achado você mais acabado ultimamente. Misericórdia! Amiga! Eu não preciso dessa amiga, não. Não é mais fácil chegar para essa pessoa e falar assim, tá tudo bem com você? Estou orando por você. Conta com a minha oração. Nossa, você não acha que a pastora ou o pastor estão muito duros com a igreja? Sabe que às vezes não é mais fácil a gente pensar assim, gente, o que é que eu estou falando de errado para a pastora estar precisando ser dura com a igreja? Porque assim, eu não gostaria de ser. Tenho achado o pastor muito preocupado, ser carrancudo com... Não é mais fácil chegar perto dele, eu não estou dizendo que isso tenha acontecido não, tá? Mas dizer assim, pastor, estou orando pelo senhor. Não sei por que eu estou achando que o marido da fulana não está muito crente. E o seu marido, tá? Aí, às vezes, não sinto que a igreja é a minha casa. Não é mesmo, não. A igreja é a casa de Deus. E se ele é pai, ele vai falar aqui o que ele quiser falar, não é o que a gente quer ouvir. Não gosto do fulano. Você não precisa gostar, você tem que amar, apoiar, suportar ele, ajudar. Tá do lado, dizer, conta comigo, vou orar por você, ora. Mas ele é estourado. Ora a Deus, quando você estiver orando, fala, Senhor, trata aquele temperamento explosivo do fulano, mas trata também a minha língua, trata também o meu temperamento complicado. É assim que a gente ora. A gente quer orar pelo erro do outro. E os nossos? Não tem ninguém perfeito. Triste é, nossa, fulano está trabalhando demais na igreja. Trabalhando demais na igreja. E ainda diz para a pessoa, está trabalhando muito. Acho que a pastora está botando muita... Sério isso? Pede para sair, pede para sair. É sério isso? Quem somos nós para pedir para sair se Deus é que manda a gente trabalhar? Quem sou eu? Você acha que eu não tenho pessoas que me conhecem, que digam para mim, Elaine, pelo amor de Deus, vai viver a sua vida, vai morar perto dos seus filhos, lá abre mão de ser pastora, você já trabalhou na casa de Deus desde que você nasceu.
Eu não sou maluca de deixar de trabalhar na obra de Deus, de deixar de servir a Deus, de deixar de vir à igreja, porque só eu sei o que Deus já fez na minha vida e eu sei que é por bondade e misericórdia, mas porque eu busco Jesus, que é Jesus, olhando para os discípulos, diz: em favor de vocês eu me santifico. E eu não vou me santificar em favor dos meus filhos, em favor do meu marido, em favor de um trabalho que Deus colocou na minha mão? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Nós somos povo de Deus. O que eu gostaria que a Marquinhos me fizesse junto com a Letícia, eu vou fazer pelo Marquinhos e pela Letícia. O que eu gostaria de ouvir é o que eu vou falar. Você gosta de ouvir repreensão ou elogio? Você gosta de ouvir indireta ou afeto? Então, a gente vai aprender a fazer. Teu povo, a Ruth teve que aprender as normas dos israelitas, os costumes dos israelitas, os hábitos dos israelitas, porque ela saiu da terra dela e foi morar no meio de um povo diferente. E ela está dizendo: teu povo é o meu, eu vou aprender, custe o que custar. E aprendeu tanto, e foi tão errada, e levou tão a sério, que entrou na genealogia de Jesus. É uma das poucas mulheres que está com o nome registrado lá, que não era israelita, mas entrou na genealogia de Jesus, que veio ser a avó de Davi, do rei Davi. É tão lindo quando a gente entende. Pastor, é difícil? É. Queridos, eu estou em igreja há 60 anos. Uma das minhas primeiras fotos sou eu atravessada num berço, com um monte de outra criança, porque não tinha berço para tanta criança, em vez de deitar direitinho, a gente deitava assim, atravessado. Com mais 4 crianças. Todos os 4 são pastores. 5 crianças pastores. Na igreja, lá em Osasco. Então, eu convivo com a igreja desde cedo. É difícil? Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais complicado. Mas eu quero morar com todo mundo no céu. Custe o que custar. Teu Deus é meu Deus. Diz de novo para quem está do seu lado: seu Deus, teu Deus é o meu Deus. Então, no seu casamento, se vocês têm um Deus comum, em nome de Jesus, orem juntos, jejuem juntos, leiam a Bíblia juntos, cultuem juntos, clamem a Deus juntos. Marido e mulher precisam saber que é uma força tremenda. Onde estiverem 2 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Em casa, evangelize os seus filhos. Faça culto doméstico. Seja fiel nas suas conversas, nos assuntos que envolvam a igreja, na forma como você se veste, na forma como você fala, naquilo que... A gente precisa entender que há momentos em que a mãe não está vendo, o pai não está vendo, o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, mas quem está vendo? Deus. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Teu Deus é o meu Deus. E o Deus que a gente tem é amor, é paz, alegria, fidelidade, justiça, bondade, perdão. E o voto segue. E onde quer que morreres, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Quem lembra o final dos votos do casamento? Até que o quê? A morte nos separe. Casamento é até que a morte nos separe. Amigos, desculpem, vivem na vida da gente por períodos. Tinha os amigos lá da infância, depois aqueles amigos da adolescência, depois os amigos da época que a gente não era crente, depois aqueles amigos. Amigos passam, desculpem, amigos passam raros. Se você chegar na vida e conseguir manter 5, olha para a palma da sua mão, 5, você pode dizer assim: uau, tenho 5 amigos, contando com seu marido, sua mulher e seus filhos, seja feliz. Você já pode levantar as 2 mãos para o céu e pular de alegria, que a maioria não tem nem isso. 5. Só que hoje em dia qualquer amigo de Facebook é amigo. Qualquer pessoa que segue é amigo. Como assim amigo?
Amigo é quem ora por você. Amigo é quem está do seu lado sempre. Amigo é aquele que, se precisar, vai dizer uma palavra firme, que não vai concordar com você, mas vai dizer, mas amém, mas eu te amo ainda assim. Conta comigo para te ajudar. Pais, a gente deve afeto, a gente deve respeito. Quando servem a Deus e são homens e mulheres de Deus, a gente precisa obedecer. Depois que a gente ouve como conselho e a gente vai cuidar deles na velhice. Filhos, um dia vão embora. Um dia eles vão embora. A gente cria filhos na casa da gente para outras pessoas, para eles viverem o mundo. A gente banca, a gente faz. Se você fizer a conta de tudo que você já gastou com seus filhos, misericórdia. Dá para comprar muito apartamento, muitos carros. É ou não é? Mas a gente faz porque a gente ama. Mas eles vão embora. Então, se você tem os seus filhos perto, ame bastante, curta bastante, aproveite bastante, abrace bastante, para que quando eles forem embora, essa memória fica, essa ponte seja muito bem feita. Agora, salvação é por toda a eternidade. Casamento é até que a morte nos separe. Quando chegar no céu, eu não vou ser casada com outro, não. Com quem, pastora? Com quem você acha que eu vou ser casada? Com ninguém, gente. No céu não tem casamento. No céu não tem casamento. A verdade é que, quando eu chegar no céu, ou quando nós chegarmos, a gente tem uma eternidade inteira, inteira. Eu vou lembrar que fui casada com ele. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não adianta a gente achar que a gente vai chegar, hoje foi dito aqui na hora da Bíblia, com a cabecinha que a gente tem aqui, com o cotidiano que a gente tem aqui no céu, é tudo diferente, porque a eternidade é com Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou à mente ou coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se há um voto que a gente precisa ter com Deus, é falar, Deus, é até a minha morte, porque se você morrer salva, se o seu voto estiver intacto, se a sua fé estiver alicerçada, não importa o quanto você já tenha errado, não importa o quanto você já tenha falhado, se você falar, não, eu quero voltar, eu quero refazer os meus votos, eu quero estabelecer a minha aliança, eu quero ficar firme de novo, eu quero acertar a minha vida e morrer com os votos corretos, você vai passar toda a eternidade com Deus. Se isso não acontecer, é toda a eternidade no inferno. É sério. É sério. É o voto mais sério. E ela encerra dizendo, só a morte me separará de você. Em algum momento, em alguma curva da nossa vida, a morte está nos esperando. É ou não é? É certo. A não ser que Jesus volte antes. Ai, que bom que ele voltasse agora. Mas se ele não voltar antes da minha morte, da nossa morte, a gente não sabe quando ela vai acontecer, mas ela vai acontecer. Portanto, até lá, guarde. Até o momento da sua morte, guarde. Mantenha os princípios formadores do seu caráter, sua lealdade, o seu amor, a sua comunhão, fidelidade, serviço, justiça, retidão, verdade, uma vida digna, uma vida honesta. Defenda as doutrinas conceituais que definem nossos valores de vida. Guarde uma vida de santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Evangelize, porque esse é um outro princípio importante da nossa vida que vai ter a ver com a nossa eternidade. Vivencie comportamentos que exercitem sua disciplina espiritual. Tem sido o assunto das nossas quintas-feiras. Nós começamos uma série de mensagens falando sobre disciplina espiritual, que são exercitadas e precisam ser, como a leitura da Bíblia, como a oração, como a mordomia e tantas outras. A Bíblia diz, ser fiel até amanhã e dar-te-ei a coroa da vida, é isso? Ser fiel até a morte, até a morte, até a morte. A ceia, e nós vamos ceiar daqui a pouco, é um ato para renovação de votos, para renovar as nossas alianças, os nossos acordos. 1 Coríntios diz assim, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Portanto, quanto aos votos,
conta esse momento de aliança, de reflexão. Nesse mesmo texto de Coríntios, no versículo, 3 versículos depois, ele diz assim: examine-se, pois, a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Se tem algo que a gente precisa aprender a fazer é esse autoexame, essa autoanálise, de examinar a nós mesmos, comer do pão e ao beber do cálice.